Espero aí que tenha... Eu estava conversando com alguns de vocês, né? O bom das férias é a vantagem que a gente tem de dormir mais um pouquinho, mas a gente continua trabalhando, escrevendo, lendo, que como fala assim, é a nossa rotina, né? Então, iniciando esse novo semestre, a gente vai aqui dar início ao módulo de Helênicos 2, mas vou fechar alguns tópicos, né, que a gente precisava ter tocado no Helênicos 1 e que, por conta de calendário, por conta de uma série de eventos, acabou não possibilitando a gente atingir a meta da nossa programação que fez. E eu fico muito satisfeito, às vezes, pelo debate que a gente levou, que acabou conduzindo a gente às vezes, estender, né? Uma aula que era com um dia, às vezes levar 2 dias na semana, mas a gente tem o ganho de poder debater. E como nós estamos aqui formando especialistas, né? No debate, na leitura, que a gente toma domínio, né, do tema, porque há casos, né, do especialista, entre aspas, aí, ele sabe muito a respeito do tema dele e, dentro desse processo, ele não apresenta a sociedade, porque ele não lê sobre a sociedade. E isso, às vezes, se torna um problema para a escrita histórica, né? O que leva muitas pessoas que são alheias, né, da escrita histórica a ganhar espaço dentro do meio acadêmico, exatamente pela facilidade que tem de desenvolver essa escrita e de apresentar, por vezes, essa conexão entre os diversos setores da sociedade. Então, numa redação histórica, é necessário que tenha-se, né, os conteúdos que a gente busca se especializar, mas, sobretudo, essa relação com os diversos setores e faces da sociedade, para que a leitura se torne interessante, para que fique claro ao seu leitor de como funcionava o imaginário, né, dessa sociedade, o seu contexto social de produção. Então, não basta só falar do religioso como se ele vivesse à parte, do político como se vivesse à parte, do conflito bélico como se ele não tratasse, não fosse feito por pessoas humanas. É necessário que a gente busque compreender essa dinâmica para que o nosso discurso ele seja agradável, tá? Então, eu, mais uma vez, aqui dou as boas-vindas e que seja profícuo aqui os nossos debates. Então, entre os temas, né, que eu gostaria de ter fechado ainda no primeiro semestre, né, no módulo 1, era chegar fechando até o helenismo, né? Mas a gente acabou não conseguindo, como eu disse, por vários eventos, entre eles alguns do que a gente apontou aqui, né? E aí eu puxo a responsabilidade para mim, porque eu poderia, muitas vezes, não deixar se estender um determinado debate, mas eu prefiro que a gente debata sobre um assunto, porque conteúdos a gente vai, posteriormente, aí, com toda a expertise e técnicas que vocês estão absorvendo de teoria, metodologia, vocês vão poder fazer isso até mesmo de modo isolado, tá? Mas o importante é a gente conseguir ter uma leitura ampla sobre a sociedade e, dentro desse ponto, né, a gente, às vezes, estendeu algumas aulas por 1 ou 2 dias. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui das guerras greco-pérsicas. Eu lembro que uma das últimas aulas eu tive alguns eventos que me impediram, né, de estar com vocês no nosso último encontro
pedagógico, né? E eu solicitei aqui que o professor Gerson me substituísse. O tema foi falar sobre as revoltas jônias e todo o contexto ali que vai gerar a Guerra Greco-Pérsica, né? Hoje eu vou falar da Guerra Greco-Pérsica, alguns conceitos que envolvem o tema, para que a gente possa compreender, e dessa forma a gente dá seguimento para entender um contexto hegemônico de Atenas no século V, né, no início da Era Clássica, e, posteriormente, feito essas questões, eu vou trabalhar pontualmente com algumas temáticas. Tá? Alguém gostaria de apontar alguma questão antes da gente iniciar? Não? Professor, só tinha uma dúvida que eu tinha botado no chat. Você Sim. pretende no Helênico 2 e até que período, mais ou menos? Só por curiosidade. Sim. O Helênicos 2, ele eu costumo, né, no Helênicos 2, ou seja, a minha ideia era que a gente abordasse o helenismo, fechando no 1, tá? Chegasse até o período helenístico aí, que vai da morte de Alexandre o Grande, em 323, até o século I, né, antes de Cristo, com a hegemonia romana ali, com a queda de Cartago, né? Então você sai desse propósito helenístico aí dentro desse recorte temporal, e o Helênicos 2 eu costumo trabalhar tematicamente, porque aí vocês já teriam tido a visão ampla a respeito da sociedade e, posteriormente, né, no Helênicos 2, cada aula uma temática, como, por exemplo, a guerra, o casamento, o gênero, o econômico, de modo que a gente teria como, né, estar discutindo de modo cirúrgico algumas questões, uma vez que vocês já teriam essa visão ampla. Tá? Então, eu pretendo estar fechando essa perspectiva, né, do que ficou aberta no Helênicos 1, e o que a gente tiver de gordura para gastar, a gente vai trabalhar nessa maneira que eu falei, né, tematicamente. Ficou claro aí, João? Ficou sim. Muito obrigada, professor. Nada. Mais alguém? Bom dia, Edmara. Bom, nós somos 11 pessoas, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu peço que vocês se manifestem verbalmente, né, para qualquer intervenção. E, mais uma vez, aqueles que chegaram posteriormente, né, depois, antes dessa preleção, eu dou as minhas boas-vindas. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim, professor. Sim, professor. Perfeito, então. Bom, gente, a gente vai falar um pouquinho aqui das guerras greco-pérsicas. Vocês viram todo aquela movimentação política, geopolítica, né, ao início da Era Clássica, né, século V, que eu pedi ao professor Gerson para estar tratando com vocês, e a gente vai aqui falar de modo específico sobre o conflito greco-pérsico. Né? A gente vai encontrar, às vezes, em alguns livros didáticos, né, falando guerras médicas, mas a gente evita esse tipo de termo que caiu no desuso, uma vez que a releitura da escrita histórica, né, identifica que não havia só povos medos lutando contra helênicos, né? Mas você tinha helenos lutando contra helenos dentro dessa guerra greco-pérsica. O Império Persa ele era imenso e diversos grupos alheios à raça persa, né,
estavam inseridos dentro desse contexto geopolítico. E o Império Persa ele vai desempenhar uma hegemonia muito importante, né, durante a era clássica. Ele vai estar presente em boa parte, se não todos os grandes eventos que ocorreram, né, dentro do período clássico. Eu me recordo, certa vez, né, que eu dando um curso de extensão na UERJ, isso lá pelos idos de 2008, 2009, e eu falava da guerra do Peloponeso na época, e um dos ouvintes me questionou, mas cadê o Império Persa? Eles sumiram? Eu falei assim, não, eles não sumiram, né? O problema era um problema, né, que já naquela época era identificado, que a historiografia, né, e principalmente a documentação, a historiografia seguindo uma leitura ipsiliteri da documentação, que, sobretudo, Heródoto, Tucídides, vão, né, Xenofontes, vão evitar tocar, né, na questão da ação dos persas, mas, né, com uma aplicabilidade de método como análise do discurso, é possível você cotejar, você traçar e identificar os momentos que os persas estavam agindo. Então, as guerras greco-pérsicas elas vão envolver esse conflito, né, que vai traçar entre helenos e persas, e aí você tem toda uma construção identitária dentro, a partir dali, né, a ideia do nós, eles, tanto que há um texto da Bárbara Cassani e da Caterine Pechant, né, que é os gregos em contraste com o tempo, que vai apontar, né, o quanto que Heródoto ele permite os persas participarem desse conflito, do conflito e do cotidiano dos gregos, e como que Tucídides e Xenofontes evitam essa participação. Então, a gente vê que o conflito greco-persa ele é um divisor de águas, né? É um ponto de inflexão, uma vez que, a partir disso, você cria um processo de identidade e que você cria a antítese. Então, evita-se falar naquele que é o seu inimigo, evita-se dizer o quanto que ele contribui nas suas relações, né? Mas aí você vai encontrar, atualmente, sobretudo, pesquisas que vão se utilizar da análise da cultura material, né? Principalmente numa construção de arqueologia pós-processual, aquela que dialoga a leitura dessa aplicação metodológica e a leitura dos vestígios que estão nesses elementos de cultura material, junto a outras disciplinas, né? E aí você vai identificar os grupos que tinham contato com aquele elemento e o quanto que eles contribuíam na cultura e na relação geopolítica, né? A própria Maria Regina Cândido ela tem aí alguns artigos falando exatamente desses elementos que estavam no cotidiano dos gregos, mas que a origem era persa, né? Tem aqui, entre os nossos players, né, de pesquisadores, o Gerson ele vem trabalhando também com essa relação gregos e persas, então é um campo vasto aí que pode ser explorado e que tem bastante adubo, né, para gerar boas sementes. Tá? E, uma vez falando a respeito de guerra greco-persa, é necessário que a gente busque compreender, né, o que é a guerra. A nossa sociedade, né, depois de uma longa tradição humanística que vai se desenvolver a partir da era moderna, se buscou apontar a guerra, né, como uma questão funesta e que deve ser evitado a todo custo, como se ela fosse uma falha do caráter humano.
porém não era assim que ela era vista na antiguidade. As sociedades na antiguidade, os povos da antiguidade, eles eram amantes da paz, assim como nós, mas compreendiam muito bem que a guerra ela era uma manifestação e um evento, né, das relações humanas que não iria, né, ou não deveria ser desprezado, não deveria ser cortado da relação humana. Então, os gregos, como aponta Yvon Garland, né, em Guerra e Economia, ele, de cada 5 anos, guerreava 3, de cada 3 guerreava 2. Os deuses gregos, todos eles possuem, de algum momento, né, maior ou menor, proximidade com a temática do belicismo, e você vê filósofos clássicos como Platão dizendo que é na paz que a gente tem que viver a maior parte do tempo possível, né? Como ele declara nas leis, ou Aristóteles apontando de que a paz é o fim último da guerra, assim como também Vercésio falando, se você quer a paz, esteja preparado para a guerra. E essa perspectiva, né, ela é interessante porque o Norberto Bobbio, em Os Problemas da Guerra e a Via da Paz, Norberto Bobbio ele é um filósofo político, um pacifista que, ao longo da sua trajetória, você vai sempre identificar ele defendendo essa relação da passividade, não vou dizer passividade, né, mas da pacificação dos conflitos bélicos, mas ele vai estar destacando que, exatamente como a paz ela traz uma visão de estaticidade, né, de não movimento, nós, para compreendermos a paz, acabamos, né, partindo dessa movimentação do conflito bélico para compreendê-la e, sobretudo, valorizar, né, essa relação pacífica. Mas, dentro desse contexto, né, ele vai ter uma leitura antropológica e política a propósito da guerra. Então, a respeito da natureza humana e a guerra, a gente vai ter, por exemplo, alguns debates interessantes, né, como o debate envolvendo Einstein, né, o físico, o pensador, né, sobre a filosofia da natureza, e nessa perspectiva a preocupação dele é com essa natureza humana, questionando Sigmund Freud a respeito, né, do porquê a guerra. Isso está em cartas que eles trocaram e foi publicado nas obras completas de Freud, no 2º volume. E o psicanalista responde a ele que nós adoramos ver o sangue dos nossos inimigos. No entanto, né, quando isso acontece de modo constante ou, né, de modo muito impactante com as pessoas que nós amamos, nós começamos a nos preocupar em colocar freios a essa natureza humana, né? Uma outra leitura também que vai envolver essa antropologia que traz a guerra, que traz esses conflitos, é o próprio Nietzsche, né? Na Genealogia da Moral, ele vai estar apontando o quanto que essa tradição filosófica que vai se desenvolver a partir de Sócrates e seus discípulos, né? E principalmente ele cita ali Platão, que é o seu mais brilhante discípulo e que vai impactar sobre a cultura ocidental, porque o cristianismo ele vai se utilizar do discurso platônico para se legitimar enquanto campo humano do conhecimento e relação do divino com a prática racional, né?
como culpados de enfraquecer o que o homem tem mais belo, que é essa vontade de potência, né? A vontade de poder. Porque, tal qual a gente falou aqui a respeito das cartas que Einstein trocou com Freud, nós, naturalmente, né, gostamos de sair vitoriosos sobre os nossos adversários nos conflitos e não temos nenhum pudor, né, de, por exemplo, né, vilipendiar ou do mal que possamos causar ao nosso adversário, né? No entanto, nós criamos, né, mecanismos que vai domar essa natureza, essa antropologia negativa que a gente possui. E, na visão de Nietzsche, né, numa leitura filosófica, isso é o que o homem tem de belo, porque é o que o homem tem de autêntico. Isso é o que ele é, e não aquilo que ele mascara, que ele tenta evitar, o que ele quer se tornar, né? Mas o homem, na visão nietzschiana, ele foge da sua natureza quando ele busca querer negar a sua natureza. Então, a natureza humana e a guerra, ela tem uma visão, né, bastante pessimista dessa antropologia, dessa relação humana que envolve os grupos. E é por isso, né, que Norberto Bobbio vai, na teoria geral da política, apontar alguns conceitos que são pertinentes para que a gente compreenda o porquê que tem se tornado, até o momento, impossível eliminar os conflitos na relação humana e na história da humanidade. Porque, segundo ele, nós somos domados por uma rude matéria que sempre que envolve interesses, nós somos vis, passionais e enganadores e não temos nenhum problema em recorrer aos mecanismos da violência e da força para fazer valer os nossos interesses. E, principalmente, né, quando a gente fala de rude matéria, uma outra questão, o fato de nós sermos territorialistas, né? E ele compreende territorialismo, essa concorrência que a gente traz dentro dessa relação antropológica com outros grupos em busca de um bem escasso. Quem aqui nunca viu, né, aquele clássico do cinema, 2001, Odisseia no Espaço, quando um dos primatas que ainda são coletores, né, eles ficam buscando restos de sementes, de frutas para comer, porque o homem ainda não desenvolveu técnicas e armas de caça, e num dado momento, né, um daqueles primatas, ele segura a mandíbula de um animal e ele bate sobre os restos, né, dos ossos que estavam ali, e vê que aquele osso quebra. E aquilo leva ele a dar uma reflexão o quanto que aquilo pode ser usado para dominar os seus adversários. E no filme ele é apresentado essa cena como a aurora do homem, né, que vem tocando ali as valquírias do Wagner, né, mostrando que o homem, a partir daquele momento, ele teria dominado os mecanismos de domínio sobre o território e sobre os outros homens. E aí se torna interessante a gente analisar a diferença que há entre o que é violência e aquilo que é força, né? E Norberto Bobbio aponta que a violência é o ato ilegal cometido fora do sistema jurídico ou normativo, né? Por que aponta aqui jurídico ou normativo? Quando você está falando de deontologia, né, você tem uma perspectiva da lei natural, né, e dentro dessa perspectiva de lei natural, você tem o ponto de normas, né, que são estabelecidos dentro das relações humanas. E essas normas, elas estabelecem aquilo que é válido ou não. E quando aquilo que não é válido
né, começa a ser constante, há uma necessidade do homem criar leis, criar mecanismos que vá domar essa antropologia negativa do homem tudo poder fazer. E, dentro disso, você vai ter a distinção da violência para a força. E a força, né, seguindo aqui uma tradição weberiana, que vai falar sobre a respeito de que o Estado é o único com monopólio da violência, a força ela é uma violência legitimada pela lei, de tirar a liberdade de alguém e, em casos extremos, de poder retirar a vida. Enquanto que a violência é o ato ilegal, né? Quando você toma para si essa qualidade, né? Essa especificidade de exercer a justiça por conta própria, né? Então, eu costumo sempre dar o exemplo, né, que um ato de violência é de uma briga de vizinhos por causa de cerca que acaba em morte. E o ato da força, quando algum criminoso ele é neutralizado pela ação do Estado através da polícia, né? E, dentro desse processo, o ser humano ele acaba, de uma vez por outra, né, mantendo o controle sobre as instituições e sobre as ações humanas. E a guerra ela é um ato de força, embora ela detenha violência. Nós temos diversos tratados, né, isso desde a antiguidade, que vão procurar colocar freios a essa rude matéria humana, a essa antropologia negativa. Eu falei a beça aqui, gente, eu gostaria de perguntar a vocês se alguém tem alguma questão, se eu fui claro no que eu coloquei, mas, preferencialmente, eu gostaria de ouvir algum comentário aqui para que eu me ateste de que vocês compreenderam bem o que eu disse. E foi bastante conteúdo nesse meio tempo do que eu falei aqui. Senhores, vou escolher uma alma para comentar. Oi. É verdade. É verdade. É verdade. Mestre, Obrigado. é uma pergunta, não é um comentário, é uma pergunta que está me fazendo pensar aqui sobre o contexto da Grécia em si. Porque a gente vê na religiosidade grega, né, vários elementos que dão um aporte, assim, uma legitimação à guerra como algo natural do ser humano, né? Tem o deus da guerra, tem, né, Atena, que se relaciona com atos bélicos também. A gente pode compreender que a questão da guerra, além do territorialismo, da força, no contexto grego, teria algum envolvimento com a religiosidade deles? Seria, sei lá, uma forma de culto, né, de adoração aos deuses, praticar, porque eles tinham um costume, né, de certa forma, né, basicamente todo verão eles iam à guerra, né, como você falou, de cada 3 anos, 2 estavam em guerra, então, assim, motivos econômicos para a guerra sempre tem, mas somente isso a gente pode relacionar também com a religiosidade deles? Muito interessante a sua pergunta, né? Porque você adianta até alguma questão que, dentro dessa leitura conceitual que a gente está falando sobre os conflitos bélicos, a gente vai tangenciar aqui, tá? Você vai ter 2 escolas, né, teóricas dentro das ciências políticas para essa leitura, e que a religiosidade ela vai estar dentro dessa relação antropológica, né, ocupando seu espaço, legitimando e colocando também freios. Primeiro, o culto às divindades, no qual os deuses helênicos, né, essa religião helênica ela era imanente, né? Então os deuses eles não estavam alheios de forma transcendental a essa natureza, convivia dentro do cotidiano, então toda a manifestação, a guerra e a paz eram divindades, tá? Assim como os sentimentos humanos, eles eram daimons, né? Eram forças da natureza, no qual você acabou sendo tocados por eles, né? Então,
você está apaixonado, você estava sendo tocado por Eros, né? É uma manifestação de Eros, partindo de dentro para fora, né? Intervindo na sua ação, e de fora para dentro ao mesmo tempo, né? Numa relação simbiótica, e muitas vezes essas pulsões, né, fossem por uma perspectiva do querer bem ou da ação sexual, poderia também estar classificada como daimons, né, da alma humana, manifestando nisso. Da mesma forma, a questão irascível humana envolvendo a violência e o colocar freios a isso também estavam ligados à divindade, né? Você tinha um culto a Eirene, né, que vai dar dentro do cognativo dessa transliteração latina, a Irene, né, que é a paz, que era bastante cultuada entre os gregos. E dentro dessa relação conceitual que eu falei, dessas escolas dentro das ciências políticas que vão falar da guerra, você vai ter um grupo que é conhecido como a Escola dos Realistas, né? Que vai ser inaugurada principalmente tendo como ícone aí Tucídides, que vai estar falando dessa antropologia negativa humana, de você se utilizar de um pragmatismo dentro desses conflitos, né, buscando se abster da concepção moral de poupar o seu adversário, e é essa escola dos realistas, né, que na modernidade vamos gerar ícones como Maquiavel, Hobbes, abordando a questão da guerra e do conflito humano, fazendo uma leitura da alma humana ou manutenção do poder, e você tem um grupo de idealistas, né, que acreditam na ideia de cooperação para que você tenha tempos mais duradouros de paz, né? E dentro desses idealistas a gente vai ter uma perspectiva, né, mais tardia para essa leitura. Você vai ter lá ali na era medieval um Santo Agostinho, depois, na era moderna, um Abade de Saint-Pierre, né, um Hugo Grotius, né, com a questão da paz e da guerra. Você vai ter o Immanuel Kant, né, com a paz perpétua, defendendo a ideia de que todas as nações do mundo deveriam abrir mão dos seus exércitos e estabelecer uma polícia mundial através de uma coalizão militar que manteria o controle, né, sobre o controle, não, né, que seria o órgão responsável por decidir, por julgar, né, estabelecer as relações entre os partes litigantes, né? E, a partir disso, né, como falei, dessa escola de realistas, idealistas que vão estar se estabelecendo, você vai ter um indivíduo chamado Karl von Clausewitz, né, que é um marechal prussiano, que participou dos conflitos da Guerra Franco-Napoleônica, e que vai escrever o Von Krieg, né, o da guerra, que é um clássico dentro desse processo e que vai estabelecer a guerra como extensão da política, né? Posteriormente, no século XX, né, a gente sai do final do século XVIII e vai lá no século XX, e você vai ter um historiador inglês, né, chamado John Keegan, que vai ter uma releitura dessa sentença estabelecida, né, por Clausewitz, e que vai identificar que a guerra é anterior a essa relação política, né? Se Michel Foucault, quando analisa a questão do poder, ele identifica que o poder ele está numa estrutura antropológica que é anterior às instituições, né? Por isso ele se dá de modo elástico. O John Keegan vai estar colocando que a guerra
ela é anterior a essa ação política, ela é uma questão antropológica humana, e que os conflitos entre os gregos, por exemplo, já que a gente está no módulo de Grécia, não vou aqui querer explorar Roma, embora eu pudesse também dentro dessa questão, é uma punição à ofensa de você invadir um território inimigo e de que, se você foi vilipendiado, né, na sua honra de ancestralidade, de um inimigo pisar num território que é sagrado para você, você buscaria puni-lo. Então, embora, né, você pudesse impedir o avanço, né, do seu inimigo na sua fronteira, na verdade, você estabeleceria o conflito pela manhã, no horário marcado, de forma organizada, segundo os ritos e as normativas religiosas, né, que se estabelecia, para que fosse uma punição contra a ofensa sofrida, né? Como a questão do duelo. Você tem o padrinho e fala, olha, você escolhe armas ou florete, aonde você quiser, a gente vai fazer esse conflito aí. Eu não sei se eu respondi você dentro da sua inquietação, mas vai ter alguns pontos que a gente vai tocar um pouquinho mais à frente dentro desse propósito aí. Abel? Sim, entendi, mestre. Perfeito. São várias, são variáveis, né? São Que a gente... variáveis e que a questão religiosa ela tem um papel importante aí, né? Se alguém aí está tratando da questão religiosa e fala e está buscando apontar de que, olha, a religiosidade ela é contra a guerra, vai estar se enganando aí, vai estar sendo ludibriado pelas aparências. Porque, por exemplo, o movimento das cruzadas, né? O indivíduo, o que motivava o combatente a ir para a guerra era Deus estar junto com eles. É o mesmo discurso que legitima a jihad, é o mesmo discurso que legitima você escravizar os seus adversários, porque o seu inimigo ele atentou contra Deus, né? Então a religiosidade ela está intimamente ligada a essa questão territorialista, a essa questão da rude matéria humana, porque Deus está sempre do lado daqueles que venceram. Afinal de contas, Deus jamais será derrotado. Professor, Pois não. Erbene falando. Eu acho que essa frase que você falou no início da aula, né, a paz é o fim último da guerra, eu acho que explica muito isso, porque a gente pode trazer para todos os cenários da história, incluindo Idade Moderna e portugueses vindo colonizar Brasil, né? Tipo, vamos angariar terras para a igreja, vamos angariar almas para a Igreja Católica. Perfeito. E a frase é do Aristóteles, né? Na política, né? A gente só está reverberando. E é interessante, né, você trazer essa questão aqui na era moderna e dentro dessa perspectiva de que o quanto que a gente faz discursos, né, buscando legitimar as nossas ações. Tem um texto interessante do Anthony Giddens, né, que é O Mundo em Descontrole, que ele vai falar o quanto que você cria discursos e busca elementos que, dentro dessa antropologia, ninguém vai se recusar para legitimar a sua ação. Todo mundo que quer atingir seus objetivos vai buscar um elemento que, universalmente, é o que todos desejam. Né? Ninguém vai ser louco de dizer que é contrário à paz, mas, em nome dela, você faz a guerra e você domina, escraviza, vilipendia, violenta o seu inimigo. Ninguém vai ser contra a democracia, porque representa a vontade da maioria, mas, em nome da democracia, você estabelece ditaduras, você escraviza, você impede, você corta a garganta do seu inimigo para que ele não tenha voz. Né?
Então, esse texto do Anthony Giddens, eu sempre recomendo, eu já devo ter recomendado para vocês em outras oportunidades, vale a pena ler, é O Mundo em Descontrole. Está disponível aí na internet para quem quiser baixar. Perfeito, gente? Mais alguém? Posso ir adiante? Só mais um comentário, professor. Desculpa, Dimara. É porque tem um documentário na National Geographic sobre um rapaz de 20 anos nos Estados Unidos, que ele era missionário, e que eu não sei se vocês se recordam que ele foi morto a flechadas no Oceano Índico, querendo levar a palavra de Deus para a última tribo Sim. isolada. Eu li também. É uma coisa que reverbera através da história e a gente não tem como sair disso, né? Esse aqui é o problema. Mas ele também, né, abusou um pouco. Dizem, eu li, eu não vi o documentário, né? Eu li de que um dos nativos, quando ele chegou na praia, fez, né, passou a mão na garganta do tipo, olha, mas ele estava tomado ali de que a palavra iria domar o indivíduo. Mas foi isso mesmo, professor. Fala, Dimara. Aham. Antropofágica, né? Sim. Essa ideia de evolução é um problema, né? O que é evoluir dentro dessa perspectiva? Mas, Dimara, se você pensar, a evolução, a guerra faz parte da evolução para eles. Então, eles são tão evoluídos como qualquer outro povo. Mas nós, né? Nós somos esse qualquer outro povo, tá? Então, nunca também pense a respeito deles, porque nós também cometemos isso daí. Então, quando a gente tem que definir guerra, né? Esse conceito ele é polissêmico, né? Porque dependendo da perspectiva que você vai analisá-lo, ele vai se modificar. Então, você pode analisar a guerra sendo de uma perspectiva econômica, né? Social. Por exemplo, Marx vai estar apontando que a guerra está ligada a essa relação, né, que se dá entre poderosos e não poderosos, que vai estar ligado à ideia daqueles que detêm os meios de produção e aqueles que só têm a sua prole para entregar. Então, vai ser a eterna luta de classes. Você tem, sob uma perspectiva antropológica, né? Quando a gente fala, a gente apresentou aqui essa questão de que o conflito ele está ligado a exatamente uma ideia de territorialismo, e você tem a guerra quando ela está estabelecida dentro de uma leitura política, né? Que aí eu citei Clausewitz aqui com a ideia de guerra como extensão da política. E isso faz com que o conceito ele venha constantemente sendo reformulado.
há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, você podia estabelecer que só havia guerra, e aí, como eu falei, da guerra estabelecida como um elemento de força, né? Ou seja, de império da lei, porque você tem regras para ela, você tinha necessariamente que possuir 2 estados constituídos para que você estabelecesse a guerra, né? Ou seja, 2 administrações estatais com tratados, né, que pudesse fazer as declarações devidas desse conflito. Hoje, né, as várias escolas de guerra, porque você vai ter gerações, a gente atual tensiona sobre a 5ª geração, eu não vou colocar as gerações aqui para a gente não perder muito tempo conceituando, que vai estar falando do War Mind, né, que são a guerra mental, onde você estabelece indivíduos infiltrados dentro do campo do seu adversário, seja no âmbito do discurso e da informação, da questão propagandista, e que você procura minar as instituições do seu inimigo, tirando a credibilidade das instituições diante da população, para que o adversário, quando ele chega, ele não precise dar um tiro, né? Ele entra como salvador e a própria população ela vai fazer esse trabalho de retirar o governo que está ali estabelecido. Então, você precisava anteriormente de ter 2 estados constituídos. Agora, basta que você tenha apenas um. Em vários lugares do mundo, você vai ter um estado lutando aí, né, contra grupos que necessariamente não são Estado, como Hezbollah, Sendero Luminoso, Forças Armadas da Colômbia, e seja outros grupos que a todo instante eclodem, outros que somem, que vai se tendo essa mutabilidade, e que hoje já se fala, inclusive, de guerra contra o terrorismo, guerra contra o tráfico de drogas, porque eles são uma ameaça ao Estado estabelecido, né? Então, a guerra ela pode ser conceituada aqui, segundo o Bob, como uma força exercida coletivamente entre 2 grupos com interesses distintos, de forma durável e organizada, basta que apenas um deles seja a força estatal. Necessariamente, você não precisa de 2. Tá? Então, é importante compreender aqui que a guerra não é o emprego da violência, muito pelo contrário, ele é o império da lei, né? Então, sempre houve, segundo o Bobbio, Oi? O Júlio levantou a mão. Oi, Júlio, fala. Não, bom dia, professor. É que eu não quis interromper o seu raciocínio aí, já que eu estava aqui pensando aqui em outra perspectiva, mas... Não atrapalha, não. Pode interromper quando for o caso. Principalmente o cachorro do vizinho aqui também não está me dando paz. Né? Não, até que o meu está quieto hoje, até que ele está tranquilo, mas eu que estava pensando aqui sobre essa perspectiva que o senhor falou aí, é que ontem mesmo eu estava conversando com um colega meu ali na hora do almoço, e eu estava falando para ele, rapaz, o cara aqui no Maranhão, no interior do Maranhão, o cara assaltou um carro forte. E aí, não foi só um cara, foi um bando, na verdade, né? E aí ele disse que chegou lá, parou o carro forte parou, os caras armados, ele disse, ó, se retirem que a gente vai explodir o carro. E aí, isso parece assim, uma coisa assim, uma conversa de mentiroso, né? Porque os caras da empresa lá de segurança saíram, os caras explodiram o caminhão, pegaram os malotes que não estavam no cofre, o cofre maior ficou lá intacto, tanto que passou na reportagem, aqui no jornal local. E aí eles pegaram e fugiram e foram embora. E ambos saíram ilesos, assim, os caras da empresa de segurança, como os caras que assaltaram. E aí o meu colega que ficou à toa, ele perguntou assim, mas os caras de segurança eu acho que deveriam estar que nem uns caçadores aí na época do Brasil Colônia, né? Armado de baladeira e de espingarda, para não fazer nada contra os caras fortemente armados de metralhadores, escopeta, fuzil e etc. Eu digo, rapaz, eu não sei. Eu só sei que a televisão mostrou lá, eu fiz que nem um Chicó. Eu não sei, só sei que foi assim que a televisão mostrou isso. Então, quando a gente vê que nos próprios evangelhos, Jesus também narra isso, né? Que ele fala assim,
tanto no Mateus quanto em Lucas, ele diz que não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada, né? Então, ele, de forma indireta, até ele está citando isso também, né? Então, eu acho que É o conflito no sentido de que, olha, você precisa se insurgir, né? Uma visão heraclítica aí, você precisa se insurgir contra qualquer tipo de dominação. Mas você traz algumas questões aqui interessantes, ô Júlio, porque você falou da ação, né, de criminosos, e aí que serve para a gente complementar aqui dentro daquela questão conceitual que a gente estabelecia, porque a guerra ela envolve sempre uma ação política, mesmo que ela tenha uma perspectiva do conflito antropológico, né? Porque você tem um objetivo dentro dessa perspectiva que é a mudança do status quo. Quando você perpassa para a perspectiva, porque o que o criminoso ele exerce? Ele visa adquirir meios, né, recursos para uma questão pessoal e não para uma causa política. E isso é importante a gente estar atento para poder não tomar simplesmente com atos de violência, né? Porque muitas vezes, até mesmo várias vezes ali né, eu aqui atuo também como professor dentro da Escola de Oficiais da Polícia aqui, né, da academia da APM ali em Sulacap, no Rio, e por vezes eu sempre advirto os alunos para que o discurso policial, muitas vezes, não, porque nós vivemos numa guerra. Falei, gente, o profissional ele tem que estar atento, ele não pode se levar pelo discurso que, por exemplo, a mídia procura colocar, porque uma guerra ela legitima o ato de força para que sempre seja usado ao extremo, né? Abater o seu inimigo. E a ação policial ela é sociológica, né? Ela é social dentro dessa perspectiva, porque o tiro policial ele tem que ser o tiro de evitar que aquele indivíduo ele seja um problema social e não para eliminar o indivíduo, né? Então, se o sujeito ele está matando para proteger a sociedade, o indivíduo ele vai ser legitimado a ele fazer aquilo. Mas, no entanto, esse deve ser o último ato, né? Embora muitas vezes você não tenha como evitar isso, mas a ação deve ser a última. E dentro dessa perspectiva, né? Oi, só concluir aqui, eu já vou te dar a palavra, tá? Só concluir aqui. E dentro dessa perspectiva, a ação da guerra, ela visa mudar um status quo. Então, por exemplo, as Forças Armadas da Colômbia, né? Por exemplo, enquanto é uma ação política, é legítima, mas na medida que começou a abastecer o tráfico de drogas para angariar meios, aí ela perdeu o seu fio condutor que deslegitimou a sua causa. Me fiz entender aqui, gente? Sim, professor. Pode falar, era a Admara aqui. Aham, sim. Que é o discurso da guerra, o inimigo é o outro.
É, você tocou num outro ponto, né, que, né, no segundo tópico que o Júlio trouxe também, né, que ele falou da reação dos funcionários, né, dos seguranças ali, que não foram ao seu extremo para evitar aquele roubo, né? E aí vem o outro grande ponto que pode envolver, né, digamos ali, o War Mind, né, que é a guerra de quinta geração aí, que é exatamente você descredenciar a justiça. E a justiça, nessa perspectiva, né, ela não tem encontrado seu eixo. Então, crimes acontecem, né, no qual aí uma questão que a Dimara tocou, que vai falar de grupos vulneráveis que são punidos com excesso de rigor, outros grupos de poderosos que não são, e dentro dessa perspectiva, né, quem entre o rochedo e o mar, quem leva a pior é o marisco, o indivíduo exatamente, embora ele seja pago para cumprir uma determinada função, ele vai evitar de levar a sua atividade até um ponto extremo, porque caso, né, o funcionário reaja, e até mesmo ele tem duas opções, né? Eu posso reagir, eliminar aqueles que tentaram roubar, e eu posso ter que enfrentar problemas na justiça, ou eu posso reagir e morrer, e a minha família ficar sem o meu auxílio. E se, caso o bem seja levado, acontece o que a Edmara apontou aqui. No final, ninguém perde nada, porque existe um seguro para aquela carga que foi roubada e está tudo certo. E aí o mundo vai ficando em descontrole, né? A justiça, ela não exerce a sua função, as instituições, ela não protege aqueles que deveriam proteger, você tem um sistema caótico, e aí você também corre risco, né? São riscos, tá? Falando dentro do cenário, são possibilidades de a sociedade, num dado momento, quando ela não tem nenhuma crença nas instituições e de que aqueles que cometem o crime serão punidos, de começar ela a aplicar a justiça como bem queira, e você não tem nenhum parâmetro, e você tem o caos estabelecido. Professor, essa é a finalidade do War Mind. Pode falar. É o Guilherme? Isso. Dessa discussão, o primeiro ponto que eu queria colocar é o desbalanço dos poderes, né? Que a gente vê aí falando dessa guerra informacional e daquilo tudo que a gente vê hoje em dia, principalmente aí no Rio, a gente vê, por exemplo, as instituições policiais. O cara, às vezes, o cara trabalha, às vezes, ele de uma comunidade, ele vive ali, só que ele vive cerceado de todas as suas... de Sim. tudo, porque ele sabe, ele tem uma família, até a instituição não permite isso, que é o famoso bico que eles fazem. Às vezes o cara era para estar descansando quando ele estava condição de trabalho, a coisa, então há um desbalanço do poder. E outra coisa que eu me lembrou dessa discussão é aquela história medieval do Robin Hood. É o herói aquele herói que rouba dos ricos para dar para os pobres. Essa mesma história me lembra muito. O cara vai olhar e vai falar: pô, meu patrão é rico, eu vou dar a minha vida por causa da porcaria da carga, deixa levar. É o mesmo caso, por exemplo, que eu vejo muito aqui na minha região, a questão, por exemplo, quando tomba uma carga, uma coisa, a galera fica naquele embate. Policial, deixa levar, não deixa não sei o que, não deixa, e fica aquele negócio todo. Então, tipo assim, é engraçado, até que me lembrou. Teve um dia aqui que tomou um caminhão de tilápia, tipo assim, ficou a pista tomada por peixe descongelado, e a galera foi, tipo, todo mundo correndo pegar, e a cidade foi tomada, tilápia, 5, 10 reais, a galera vendendo e tal, e é isso mesmo, valeu. Tilápia fritinha com cerveja gelada, tá certo? Não, eu não reclamei não, porque aqui em casa a gente comprou, mas assim, é um negócio bizarro, porque a gente, assim, eu falo, principalmente essa guerra informacional hoje em dia, que a informação hoje, eu vejo por tudo e por esse conteúdo, as guerras ao longo do tempo, elas tomaram novos significados.
E a guerra pela guerra, hoje em dia, já não é mais a mesma coisa, por exemplo, com essa guerra greco-pérsica. Porque às vezes a guerra, tipo, o embate em si, as vias de fato, hoje em dia, às vezes, não vale muito tanto quanto uma informação. E a informação hoje Sim, em a dia. questão como falou, no Ormai, a manipulação das informações, né? Quem detém isso aí, você já saiu na frente, você tem uma arma muito mais poderosa do que um canhão aí, né? Pô, assim, professor, eu fico pensando, por exemplo, a gente tá vendo aí o empate da Rússia, Ucrânia e tal. O negócio bizarro, bizarro mesmo é a questão dos drones. Aham. Até mesmo no Rio agora está sendo usado. Eu vi algumas. Os drones estão sendo um ponto de inflexão na E assim, operacionalidade da guerra, né? não, pô, aí eu imagino o seguinte, um policial, vamos pegar um policial aí no Rio e lá na guerra aí ambos os lados estão tomando partidos. Às vezes o cara sai para trabalhar um soldado hoje aí do Rio de Janeiro, ganha 3, 4 mil reais por mês. Isso quando o cara não quebra uma viatura, estraga um equipamento, ele tem que pagar do bolso dele, o cara vai trabalhar, vai exercer a sua função, do nada cai uma granada na cabeça, acabou-se o pai, a mãe de família, acabou-se tudo. Aí o cara sai para trabalhar por míseros 3 mil reais e o cara, tipo assim, e aí? Aí vem essa questão da guerra. O que vale uma vida? No final das contas, eu não sei se nem se cabe essa. Dentre todas essas discussões, é o que vale essa vida, né? Porque quem que tá lá em cima, quem que tá lá mandando, tá tipo assim, vai lá, meu irmão, se vira, meu irmão, eu tô aqui na minha cadeirinha de boa. Eu vou fazer um comentário disso que você disse aí, mas alguém levantou a mão Oi, aí. Uhum. Sim.
Até o que eu vou frisar desse ponto aí é que a tecnologia ela é só o adendo, tá? O que é fundamental aqui que a gente analise é as motivações pela qual ela acontece. A questão antropológica, a relação cultural, a busca pelo domínio, né, territorial, que é também uma questão antropológica, e, sobretudo, os meios econômicos que estão envolvidos ali. Tá? E agora, sobre essa questão do cumprir ou não cumprir a função, é o ponto pelo qual, né, porque, é claro, hoje em dia, você quando fala de Estado, de país, você está falando de um sistema burocrático que é muito grande, diferente de uma estrutura política no qual todo mundo se conhecia. Teve alguém que levantou a mão, já vou dar a palavra também. Tá? Porém, a questão aqui é, né, se você permite que você não tenha controle sobre as instituições, sistema jurídico, né, sistema de controle policial, você está totalmente perdido no caos, né? E as guerras, como eu falei, o Ormad, as guerras de informações que vão envolver isso aí, elas têm exatamente essa finalidade. Então, o esforço deve ser para que essas instituições elas tenham condições de cumprir a sua função, porque senão ninguém vai sair de casa querendo cumprir sua função, porque o professor ele está em sala de aula, ele pode ser ameaçado e ninguém vai garantir de que, ao final da aula, né, se você reprovou alguém, se você deu uma nota baixa a alguém vai lá simplesmente te elimine por conta disso. O indivíduo ele saiu no portão de que alguém vai levar a carteira dele e assim sucessivamente. Então, a busca é para que as instituições sejam fortes para se estabelecer isso. E dentro dessa perspectiva, os conflitos, né, seja lá na antiguidade, seja hoje, eles perpassam por esses elementos aqui. A tecnologia, ela apenas é a materialização do quanto que a sociedade tecnologicamente mudou, mas culturalmente, né, antropologicamente ou pelos interesses políticos, ela permanece a mesma. Quem foi que levantou a mão aí quando a Dimara estava finalizando? Eu, professor Herbene. Fala, Herbene. Eu vou apontar alguma coisa da fala do Gui, e também acabou perpassando pela sua fala, né? Que é muito a mudança do status quo, né, da sociedade. Sim. Porque, assim, se você for pensar, você estava falando, um grupo vai e você instala o caos se você não tiver a ordem de um governo. E eu acho que é muito emblemático a gente lembrar da Revolução Francesa, Uhum. principalmente na Olimpíada. Eu vou dizer uma passagem que teve, que eu estava vendo a cerimônia de abertura, e toda hora os narradores de todas as televisões falavam, não, porque a França é o berço da democracia, porque a França não sei o que não sei o que lá. Cara, um berço da democracia que, tipo, você tem hoje em dia um dos maiores apartheids dentro de uma própria cidade, de uma colônia, de um povo muçulmano, e, tipo, você tem ali a pessoa não poder usar um jihad, não poder fazer uma coisa da sua própria cultura, sabe? E, assim, a outra coisa que eu ia falar, mas é uma pergunta mais, né? A guerra, ela é um instrumento ou ela é o nascedouro de tudo isso que a gente está falando? A sua pergunta ela é um dilema, né? Mas eu diria que ela está muito mais, né, para um elemento primordial, porque ela é uma manifestação dessa antropologia humana, né? Desde que o mundo é mundo, as pessoas disputam, né, por interesses, fosse pelas mulheres, né, fosse pelo alimento, fosse pela caverna, fosse pela a frutinha que caiu do pé, né? Já dizia aí Rousseau que, né, dentro dessa ideia de natureza humana, a gente quer o bem, mas alguém fez um cercadinho lá, se disse dono, e aí foi feita a desigualdade entre os homens.
Mas a guerra, né, ela é esse agon, essa disputa que vai se manifestar no campo do atletismo, como a gente fala das Olimpíadas, que vai estar... Os gregos ali são ícones, né, dessa relação agônica e desses jogos atléticos aí que a gente vê hoje, essas disputas, seja no âmbito, né, de ocupar territórios, seja para que você consiga uma vaga de emprego, né? Eu não estou falando aqui dos casos que o indivíduo matou todos os candidatos para ele ficar com a vaga de emprego, mas todos nós aqui, na busca de manter, né, a subsistência familiar, acaba tendo que entrar também nessas disputas. Então, quando a gente fala da guerra, a gente está falando a respeito dos jogos de interesse. E dentro desse jogo de interesse, esses conflitos eles vão ser justificados por algumas normas, como, por exemplo, a gente falou sobre a questão da paz. Então, toda a guerra de defesa da antiguidade até hoje, ela é considerada uma guerra justa, e isso vai incluir o ataque preventivo contra um adversário seu, né? Ou a retaliação sobre uma injúria, um mal sofrido que você tenha acontecido, ou buscando reparar um mal, né? E por isso eu disse que é necessário que a gente retire o julgamento moral, né, sobre essas ações e passe a pensar pelas finalidades do porquê elas ocorrem, né? Porque senão a gente perde o parâmetro, né, do porquê que você está envolvido naquele conflito ali. E quando não há Estado, o homem, a gente já falou aqui dessa antropologia negativa, ele vai escravizar você. Se você não se estabelece de modo cooperativo que nós devemos contar uns com os outros, alguém vai nos escravizar, seja por uma perspectiva física, seja por uma perspectiva intelectual, né? E a visão dos idealistas, quando que eu citei aqui, quando falava de que, olha, a cooperação ela pode trazer estados mais longos, duradouros de paz, é exatamente a partir dali. Olha só, né? Se você cooperar comigo, eu vou cooperar com você e não vamos precisar recorrer às armas para nos ajustarmos aqui. E é a questão que o Norberto Bobbio, né, coloca no Problema da Guerra e Via da Paz, que ele vai chamar isso dos pacifistas belicistas, né? Todo mundo armado, ninguém arranja conflito com ninguém. Então, sempre houve uma causa justa para haver guerras. Exemplo ali como a reparação por uma ofensa sofrida, punição de um culpado. Olha, esses sujeitos aí, eles estão escravizando, então a gente deve usar a força para isso. Não que não deva, tá? Mas eu estou falando, são os fins pelo qual você vai lutar. A humanidade, em sua grande maioria, sempre compreendeu a guerra, em caso de defesa, como uma guerra justa, né? E a guerra greco-pérsica, seja pelo lado persa, seja pelo lado grego, ela se tornou uma guerra justa porque o que gerou a guerra greco-persa? O Império Persa ele se expandia para o lado ocidental e colônias persas que estavam localizadas na franja da Ásia Menor, como, por exemplo, os jônios, vão pedir auxílio a atenienses, e os atenienses vão socorrê-los por uma condição moral da ancestralidade, porque se alguém que é meu ancestral pediu a minha ajuda, eu vou auxiliá-los, e os persas vão invadir a Grécia em retaliação pela intervenção grega ateniense sobre a sua zona de influência, tá? Por exemplo, aí, quando os ingleses mandaram força militar para a Guiana quando o Nicolás Maduro ameaçou, né, ocupar a Guiana por uma questão ali de disputa de fronteira que já estava bem definida, início do século XVIII, do final do século XVIII, início do XIX, né, buscando perpetuar o seu discurso ali dentro do poder.
e os ingleses mandaram força bélica militar para a Guiana, que não tinha condições de se defender. Então, vocês veem que isso é uma prática que vai se repetindo de maneira diferenciada e que vai ser sempre legitimada, porque a prevenção e a defesa sempre esteve na pauta das guerras consideradas justas. E nessa perspectiva, a guerra greco-pérsica ela foi um conflito anfíbio, né? Que envolveu ali tanto Maratona quanto as batalhas em Salaminas, e depois foi finalizada com a Batalha de Platéia, em 479, e por isso a gente precisa analisar a questão marítima que envolve esse conflito. E aí vem a questão, né, envolvendo o comércio, no qual Atenas, já na época de Solon, 594, início do século VI, vai procurar se estabelecer dentro do circuito comercial da Hélade, né? E Solon procura inserir Atenas dentro do circuito comercial da Hélade. Nessa perspectiva, Corinto era uma grande potência, né? Tanto marítima quanto comercial, e isso em razão de que o comércio por mar ele ser muito mais rentável, porque você carregaria um número maior de quantidade em um barco e com menor chance, né, de ser atacado por um salteador, porque a guerra no mar custava, o comércio no mar custava muito caro, embora tivesse ação de pirataria, né, não, você teria muito menos possibilidade de você ser atacado, porque o número de salteadores em terra seria exponencialmente maior do que o número de salteadores no mar, já que para você fazer atos de pirataria, você precisava de recursos, né? E a embarcação, né, a navegação, ela se dava por cabotagem, ou seja, margeando a costa, e as embarcações não tinham tecnologia, por exemplo, para atravessar aqui, ó, da costa da África, por exemplo, de modo direto, chegando até Creta, né? Então, ela fazia essa navegação por cabotagem. O indivíduo ele sairia aqui, passava pela costa da Fenícia, né? Ia pela parte oriental ao norte, saía aqui na ilha de Rhodes, ó, vinha aqui pela região do Levante e chegava, por exemplo, em Creta. Dali ele vinha, ou ele dava uma volta maior passando pela margem aqui pelo norte, ou ele vinha daqui de Creta, chegava à região de Corinto. Aqui ele tinha o porto de Lenqueia. Em Lenqueia, essa embarcação ela poderia dar essa volta, que seria uma volta maior, levando dias, ou você tirava toda essa carga aqui, colocava em carroça, ia para o porto de Senqueia, que estava na outra parte do istmo do Golfo de Corinto, chegava aqui na Magna Grécia, que é uma região rica em cereais e em metais, né? E daqui ele partia em direção à Ibéria, né? na parte mais ocidental da Europa. Ou viria margeando aqui a costa da África, passava pela coluna de Hércules e encontrava a Ibéria nessa outra ponta aqui. Então, vocês veem que a questão comercial e marítima, né, era o grande ponto aqui que vai estar envolvendo a relação geopolítica. Então, a geografia e a tecnologia para você navegar era um ponto interessante. Então, a descoberta, né, ou aí a construção, a invenção de embarcações do tipo trieres foi algo fundamental. Os trieres são embarcações do tipo tricontoros, né, ou seja, de 3 níveis de remadores, que foi desenvolvida pelos corintos, né, em meados do século VI, 750, por aí, e revolucionou, né,
o conflito no mar. E dominou a guerra no mar, inclusive, até o surgimento do canhão, como defende John Keegan, né? Tucídides, ele vai estar documentando a ação desses triéres e vai falar que foram os corintos os criadores, né, desse tipo de embarcação. Embora tenha debates aí falando dos fenícios como criadores deles, né? O Lucien Bach, ele traz uma discussão dentro dessa perspectiva, mas, no entanto, ele reconhece, né, através da documentação, que essa embarcação fenícia ela era um protótipo que não se desenvolveu tal qual os coríntios fizeram. Então, o criador dos triéres foram os corintos. Né? Então, a guerra, como eu já destaquei para vocês, ele era um fenômeno comum dentro das práticas sociais helênicas. Os gregos se preparavam para a guerra, assim como a gente compra um bom casaco esperando o inverno chegar, né? E ser um guerreiro representaria cumprir as suas funções de cidadão, né? Defender o território no qual estavam sepultados seus ancestrais era uma obrigação. O indivíduo, para participar da guerra, ele ia até mesmo na unha, né? Levando pedra para participar dela, para que ele fosse reconhecido como cidadão. Então, você era cidadão porque era um guerreiro, e era guerreiro se você tivesse cidadania. Poxa, esse meu laser aqui, ele está me atrapalhando, assim. Então, esses remadores, né, atenienses, diante dos segmentos estabelecidos por Solon, eles eram integrantes do segmento Teta, o último segmento censitário. A democracia já tinha sido estabelecida em Atenas no século V, e eram eles que movimentavam a economia ateniense. Atenas, ela, através de Solon, ela teve os primeiros passos para entrar no circuito da Hélade e teve como grande inimiga Égina, né? E Égina era, assim como Corinto, uma grande potência comercial e naval. E Atenas, ela, por falta de embarcações do tipo triéres, não tinha como fazer frente a esse domínio comercial e político de Égina, né? E nessa perspectiva, os atenienses, quando descobrem os veios de prata em Laurium, né, localizado no sul da Polis, Temístocles, como arconte, em 483, convence a população, né, principalmente os grupos da elite que dominavam a extração de prata da mina, a investir na compra de 200 embarcações do tipo triéres para que pudesse exercer um conflito contra a Égina, né? E são esses triéres que vão fazer a defesa ateniense quando há a invasão persa na primeira guerra greco-persa em 480, né? Quer dizer, na segunda invasão persa em 480. A primeira foi em Maratona. Tá? E aqui a gente estava falando um pouquinho da efebia, né? Eu acabei saltando aqui. A questão da participação da guerra, você tinha a formação de cidadão a partir entre os seus 16 e 17 anos de idade em Atenas. Em Esparta, essa formação começava mais cedo, aos 7 anos de idade, e aos 16, 17, o sujeito se tornava um cripta, tá? Onde ele deveria ser deixado num lugar distante da cripta, no dialeto espartano, né, lacônio, significa sombra, né? Ele deveria agir de modo furtivo pelas sombras. Ele era colocado num ponto longínquo, vir pelas sombras, matando, roubando, e chegar ao seu ponto de origem. A partir dali, ele se tornaria um espartano. Em Atenas, se dava entre 16 e 17 essa formação, no qual os 2 primeiros anos
o sujeito ele aprendia a usar o arco e a lança, né, o óplon, assim como a catapulta. No segundo ano, ele montava a guarda nos fortes localizados nas fronteiras da polis. No Teatro Dioniso, ele mostrava o que ele tinha aprendido e, então, ele era denominado um hoplita, né? A partir dali, ele já tinha a sua cidadania estabelecida, que ia se concretizar somente aos 30 anos, quando ele deveria cuidar das questões políticas da família. Mas aqui ele já era considerado cidadão depois de se tornar um hoplita. Nesse período de formação, ele era um efebo. Tá? John Keegan, né? Alguém tem alguma pergunta, gente, diante do que eu coloquei aqui? Gente, tá ok? Não tá? Ficou confuso? Por favor. Professor. Vocês mantêm muito silêncio, eu não sei se vocês ainda estão aí, né? Será que eu estou falando com assombração? Não, professor, está todo mundo aqui, professor, fique tranquilo. Aí eu tenho que ligar, tem uns aparelhinhos aí, né? Vocês já devem ter alguma coisa do tipo, que consegue captar, né, a presença de fantasmas, questões extrasensoriais. Aí eu falei, eu vou ter que botar aquele aparelhinho aqui quando vocês fazem esse silêncio, que eu falo, e ninguém diz nada. Então, a guerra, dentro de algumas perspectivas, aí eu aproveito aqui, né, o Guilherme ele permitiu a gente, nos seus questionamentos, que a gente já traçasse essa questão. Ela tem um viés político, no qual Clausewitz estabelece ela como extensão da política, e John Keegan vai trazer, em Uma História da Guerra, esse olhar antropológico, de que a guerra é anterior a essa questão política. John Keegan ele foi, né, professor da Real Academia Britânica, e ele observou, né, de que os uniformes eram marcas tribais entre os diversos grupos que vinham de diversas batalhas do vasto Império Britânico, né? E de que esses grupos eles fechavam entre eles, como se fossem tribos, grupos de autoproteção e de verdadeiros mistérios entre eles. Então, ele vai estabelecer identificar, né, que a guerra ela é uma questão antropológica e não política, embora ela tenha também questões políticas envolvidas, mas, sobretudo, ela visa uma questão que envolve a memória e a etnicidade, que possibilitam metamorfoses identitárias. Foi em nome delas que atenienses foram em auxílio à sua ancestralidade, que estava sendo vilipendiada por ações do Império Persa. E foi em nome delas que, por exemplo, na Guerra Greco-Persa de 490, né, em Maratona, eles vão solicitar auxílio dos espartanos contra as invasões persas, né? Embora eles disputassem também interesses, embora eles tivessem conflitos com os eginetas, né, ou com salamínios, eles vão recorrer ao auxílio desses grupos para proteger o seu território. Porém, né, não tiveram, em 490, em Maratona, auxílio dos espartanos, que alegaram estar envolvidos em um rito religioso, que era o Festival da Carneia, e os atenienses tiveram que enfrentar sozinhos os persas. Decidir se o aguardavam na polis, e os impérios persas pudessem desembarcar, se reunir, se estruturar e invadir e tomar toda a Ática, ou se partiam para a colina de Maratona e impediam a sua invasão na praia, né? Impedindo que todo o exército persa desembarcasse. Eles optaram por fazer essa defesa diretamente da praia de Maratona. E, por isso, né,
eu disse que as guerras greco-persas elas são uma guerra anfíbia, né, com ataques de terra para mar. Mas dentro dessa antropologia, né, negativa, perspectiva antropológica que se estabelece, essa nova história militar que dialoga, né, com essa antropologia, vai visualizar que a guerra está sob o domínio das culturas, da civilidade. Então, a história militar ela necessita, né, de uma atenção própria, tanto é que ela vai se tornar um canal, né, de análise historiográfica, assim como a gente tem a história social, né, a história econômica, você tem hoje a história militar, apontando, sobretudo, que os soldados não são como os outros homens nesse sentido, né? O indivíduo, quando ele está envolvido no conflito, ele está tratando de questões de memória, de questões políticas, de questões sociais, visando a manutenção, né, e existência, perpetuação da existência dos seus grupos, quer dizer, do seu grupo. Então, nessa antropologia guerreira, os grupos movem e coexistem paralelamente no seu cotidiano. E isso pode ser apreensível, por exemplo, né, na formação guerreira que envolveu na Grécia aqui, que eu falei, dos hoplitas, e, por exemplo, a formação guerreira dos marinheiros. Eu não sei se eu já toquei até nesse assunto com vocês aqui, né, que não tinham os tetas, eles não passavam pela formação guerreira dos hoplitas, e a sua formação guerreira se dava de modo diretamente no mar, dentro dos trieres. E o que foi os trieres? De acordo com Davidson, né, na primeira trieres, vai se fazer uma embarcação de 200, com uma tripulação de 200 homens, com 3 níveis de remadores, né, de 3 níveis de combate, né, sendo 170 remadores nesses 3 níveis, sendo um trierarca que comandava essa embarcação, um Quibernetes, que é o comandante da embarcação. Aqui a gente tem a visão, né, desse Quibernetes, que é o indivíduo que ele necessariamente tem que ter conhecimento náutico. Esse trierarca ele poderia ser um político, ele não exigiria dele que ele tivesse domínio de conhecimentos náuticos, um oficial de remadores, o Queluz, um oficial de proa, o proeraste, um quartel-mestre responsável pela manutenção da embarcação, um náupego aí, né, que é o carpinteiro naval, que vai fazer os reparos, o tocador de aulos, trieraulos, responsável por dar cadência a essas remadas, 4 arqueiros, toque-sotói, que circulava no passadiço da embarcação, e 10 epibatai, que é infantaria de marinha, tá certo? Então, você vai ver ali interesses distintos segundo o corpo social. Você tem um hoplita que está ligado a uma questão agrária, 80% desses combatentes hoplitas eles eram agricultores, né, intermediários ali, não eram ricos fazendeiros, mas eles detinham uma pequena propriedade no qual eles tiravam seu sustento. E esses remadores eram tetas que não tinham terra nenhuma e tiravam seu sustento da jornada trabalhada, né? Muitos desses remadores trabalhavam como remadores em tempos de paz, né? Como pescadores ou tripulando trieres, visando questões, trocas econômicas que a elite estabeleciam nas relações políticas e comerciais com outras polis. Então, tem aqui o trieres, né, uma embarcação que pesava entre 60 a 70 toneladas, né, feito de madeira, com ariete de bronze na ponta, 4,5 metros de largura, 37 metros de comprimento, e que poderia usar a vela ou não. Aqui a gente tem a foto do Olímpia, né, que foi um projeto desenvolvido pelos pesquisadores de Cambridge, né, Coates e Shaw,
junto com a marinha grega e um pool de banqueiros, né? Para a marinha grega estava muito bem estabelecido a questão de memória, né, da sua náutica. Para os pesquisadores de Cambridge, o interesse em analisar se as embarcações, né, essa movimentação que a documentação colocava na antiguidade, se era possível fazer aquela movimentação, e aos banqueiros, eu não preciso dizer qual o interesse deles, que era exclusivamente econômico. Você tinha dois tipos de estriéres, os afrácteos e os catafrácteos. Os afrácteos, o sujeito, o remador, ele estava sujeito às intempéries do tempo, não tinha essa cobertura, e os catafrácteos, ele estava cobertas abaixo, né? Eram três tipos de remadores, os tranitai, né, que ocupavam a parte mais baixa, os íguias ficavam aos centros, e os talamiai ficavam na parte dos remos superiores. Tá? Havia pagamentos distintos para cada um deles. Tucídides vai apontar que para a expedição da Sicília se pagava 1 dracma de soldo por dia. 1 dracma era igual a 6 óbulos. Tá? Um óbulo, na época que eu estava no mestrado, né, em 2009, eu trabalhava com um soldado mercenário, procurei fazer uma pequena tabela de conversão. Um óbulo equivaleria hoje ao que aproximadamente R$ 25, né? Então, você vê ali 1 dracma, 6 óbulos, como se fosse R$ 120 aproximadamente aí na diária. Então, R$ 120 não é um bom pagamento, até se a gente levar em consideração o nosso salário mínimo. Dá aí para o sujeito tirar um lanche. Alguma colocação, gente, até aqui? Por favor. Professor, Oi. bom dia, é o Demir. Fala, Aldemir. Eu queria voltar um pouquinho para tentar entender uma coisa que me confunde aqui, ou me confundiu. O senhor falou que a primeira invasão persa foi em 490. quanto? 490. 490. É porque eu não estava entendendo, porque, por exemplo, as guerras entre gregos e persas não significa necessariamente a guerra greco-pérsica. Por quê? Porque Mileto entrou Guerras médicas, tá? Não necessita, não significa guerras médicas. Guerra greco-pérsica, guerras entre gregos e persas. Fala. Porque Mileto entrou em conflito com os persas, bem antes. Sim. E isso está dentro desse processo ou não? Não, está dentro desse processo, está dentro dos conflitos da Jônia, que eu pedi para o professor Gerson trabalhar com vocês, né? Eu vou retomar o que eu falei lá no início, né? Que a gente caiu no desuso as guerras médicas, né? Porque você vai ver povos médos e não era exclusividade de um conflito entre médos e gregos, mas você tinha gregos que estavam em anexo ao Império Persa lutando contra gregos. Tá? Então, a gente usa a greco-pérsica porque a gente está falando sobre uma perspectiva estatal, o Império Persa versus os grupos étnicos de gregos, né? Que é um dos mecanismos utilizados aqui foi de que os gregos recorreram à ancestralidade de todos serem helenos para se defender contra a força persa. Eu não sei se eu te esclareci agora, Odemir. Deu para entender. É porque esse fato de Mileto é bem antes, né? Não, eles são, digamos, está no evento, é o que vai levar na consequência disso. É como, por exemplo, você apontar de que a derrota, né, dos alemães na Primeira Guerra Mundial e craque da Bolsa de Valores,
né? A condição que a Alemanha ficou diante ali do tratado, né, no final da Primeira Guerra Mundial, acabou levando para a Segunda Guerra, né? Então, está dentro, a revolta em Mileto está dentro desse contexto aí, tá? As insurgências dos grupos gregos contra os persas, que era toda a franja da Ásia Menor ali era uma zona de influência persa, né? Entendeu? Ok, entendi, professor. E aqui, né, tem a questão do Olímpia, pequeno vídeo aqui, 38, a gente vai continuar esse debate aqui para a próxima aula, inclusive. Deixa eu ver aqui. Estou tentando tirar o laser para poder... para que a gente não... que eu possa dar... Ah, caramba! Eu coloquei esse laser aqui. Espera aí, deixa eu sair. Agora sim, agora eu vou conseguir. Isso aqui é o Olímpia, né? Que é o movimento de translado dele. Hoje já dá uma manobra, imagine lá, 2.500 anos atrás. Trireme é a nomenclatura romana, tá? O nome grego é Trieres. Eu não sei nem se o áudio chegou a passar para vocês, né? Mas ali a gente viu o movimento de translado, né, do Olímpio. Então, a formação do marinheiro ateniense, né, do remador, o alperitai, era forjado diretamente no campo de conflito, né, que era o mar. E isso você tinha a construção da naumaquia, que era a movimentação desse trieres. Eram 3 movimentos básicos, né? O interior do casco do trieres era um lugar apertado, né? Extremamente quente, e o discurso do comandante ele se dava dentro dessa formação guerreira que a gente fala aqui, né, que era de modo direto. Heródoto, tanto quanto Plutarco, vai falar que era proferido da praia ou de um pequeno barco. Morrison Coates aponta que elas ancoravam com a popa direcionada para a praia e a tripulação embarcava por meio das escadas, né, 2 escadas ali na lateral. Eles vão, durante o processo de treinamento, apontando que era possível lotar sem pressa o trieres e em 10 a 15 minutos. E, numa ocasião, a tripulação, se acotovelando, fez em 1 minuto e meio. O interessante aqui é que ele aponta que só conseguiu movimentar de modo sistemático e com eficiência após semanas a fio treinando ali. Então, isso demonstra que esses remadores que ocupavam essas embarcações não eram, digamos,
não eram amadores, se a gente fosse colocar assim, né? Que tem documentações da era clássica, como Platão nas leis, dizer que eram bêbados, né? Indisciplinados. Aristófanes nas comédias também vai trazer isso, mas, no entanto, o estudo empírico, né? A movimentação que é feita dentro das pesquisas dos pesquisadores de Cambridge vai mostrar que esses remadores eram bastante disciplinados e necessitavam, assim, era uma mão de obra que não era descartável. E Barry Strauss, né, na obra Democrática, que foi compilada por Josiah Ober, vai apontar de que a Trieris Ateniense era uma escola de democracia, né, porque esses remadores que não tinham recursos para comprar uma panóplia hoplita, eles, né, se apresentando como remadores, poderiam participar ativamente da guerra e eram marinheiros da maior armada da Hélade, que é, no caso, Atenas. Mestre, Oi. esses mesmos triremes eram utilizados também como embarcações mercantis ou era só para a guerra? Também mercantil, tá? É a mesma embarcação. A única coisa é que, quando era mercantil, você teria essa adaptação, né? Você usaria um número menor de remadores, você não colocaria esses 170 para que você pudesse usar, né, o calado da embarcação com cobertas abaixo ali, com vários vasos, né, pitoi, um do lado do outro, fazendo uma colmeia, né, para levar-se essa questão. Por exemplo, durante a Primeira Guerra Greco-Pérsica, a gente vai ver posteriormente, hoje talvez a gente ainda não chegue a abordar, Temístocles ele vai se posicionar... Não, isso na segunda, desculpa. Na primeira não, na segunda. Temístocles vai se posicionar lá na Batalha de Artemisium, no início da ilha, num estreito que há entre o continente e a ilha de Eubéia, forçando o Império Persa a dar a volta em mar aberto pela ilha de Eubéia, que o mar revolto devido às condições climáticas vai afundar muito dessas embarcações que levavam provisões para o Império Persa, como cavalos, né, cereais, alimentação para abastecer o exército. E isso já foi, por exemplo, ali uma quebra na espinha dorsal do Império do exército persa, né, na chamada Segunda Guerra Greco-Pérsica, em 480. Né? Então, era a mesma embarcação. E que foi utilizada pelos romanos, né, mesmo no período já chegamos aqui da Antiguidade Tardia. Né? Tá bom? Sim, obrigado. Então, o convés no interior da embarcação era quente, suado e extenuante. Né? Grande parte do suor escorria dos remadores, pingava até os mais baixos níveis dos remadores e tornavam a vida deles desagradável em demasia, porque o sujeito ele não podia se ausentar do remo. Né? Então, era mal cheiroso. Se o sujeito tivesse ali uma incontinência, acho que eu já toquei nesse slide aqui com vocês a respeito disso. Né? Me veio aqui a reminiscência de que eu já, em dado momento, falei disso com vocês. Se o sujeito tivesse aqui uma incontinência intestinal, né, ou estomacal, um mal-estar, ele ia esgurgitar em cima de quem estava embaixo, ia descer ali do jeito que estava. Né? Então, Aristófanes fala do mau cheiro, a flatulência que tinha, né, entre os remadores e, por vezes, dentes quebrados. Né? Você remando ali, às vezes, escorria um remo que soltava, você acabava dando uma cotovelada e quebrando um dente ou abrindo, né, o lábio de um remador que estivesse atrás. Fala de bundas doloridas, calejadas, de ficar horas sentado ali, e a vista era limitada, né? Você não via o que estava em cima, principalmente quando você estava no tipo do trieres catafracte. Né? Você via cobertas abaixo, você só via as costas
do remador que estava à sua frente e sabia se você ganhou um conflito ou não na medida que você escutava a piano, né, o canto. E você tinha que manter um vai e vem rítmico e um extremo silêncio. Tá? Então, os remadores sabiam os perigos imediatos antes do seu barco abordar outro. Se um ariete inimigo penetrasse no casco, poderia ser no lado que ele estava e ele já morria imediatamente ali com madeiras cravadas, né, nas suas costelas. Poucos homens estivessem bem próximos do acostamento, você tinha o barulho, que era terrível, começava a se inundar, então, até mesmo para desembarcar, essa frota ela deveria ser muito disciplinada. Sérios riscos corriam sobre todos os remadores. Se o barco fosse tomado pelo marinheiro inimigo, eles se tornariam escravos. Se fossem abandonados, eles seriam utilizados pelo inimigo contra a sua própria polis, né? Então, os pesquisadores de Cambridge eles vão destacar que, numa evacuação emergencial da Olímpia, levou apenas 24 segundos, e que em galeras maiores, galera, gente, é um termo náutico naval, tá? São toda a embarcação que se utiliza de remos ou velas, elas são consideradas galeras. E você vai ter aí os galeões, que são embarcações de grande porte no estilo de galés, né? Feito com a remos e velas, como foram os romanos, se utilizaram bastante, né, colocando escravos. Perguntas? Professor Alaí, deixa eu lhe dizer uma coisa. No caso, essa prática náutica, ela já era institucionalizada, como se fosse uma ação do Estado, ou era desenvolvido por terceiros, ou iniciativas privadas, ou uma espécie de clube? Você vai ter dois tipos, porque você vai ter a trierarquia, que é o indivíduo, né? O trierarca era o indivíduo que financiou a construção daquela embarcação. Então, como eu falei, que guerrear no mar custava muito, uma das saídas foi o Estado recorrer a esse rico cidadão que, como manetedor, né, da polis, né, contribuindo através das esforais, do financiamento dessas embarcações, complementassem a questão do tesouro público. E aí, né, se começou a se estabelecer a trierarquia. A trierarquia vai ser institucionalizada por volta do século VII, né, vai estar estabelecida em Corinto, Égina, né? Eu recomendo aqui a obra, me fugiu aqui o nome da... está na ponta, Gabrielsen, né? É um pesquisador dinamarquês que trabalha demonstrando essa história da trierarquia. E em Atenas, ela vai ser institucionalizada só na Segunda Guerra Greco-Pérsica, no decreto de Temístocles, né? Temístocles ele emite um decreto quando os persas invadem a Hélade e derrota o Leônidas e os 300 na Termópilas. Ele, para defender Atenas, vai emitir um decreto que cada cidadão com recursos deveria pagar a soldo à tripulação para embarcar os trieres e fazer a defesa da polis. Então, a partir daquele momento, estava estabelecida a trierarquia em Atenas. Cada ano era votado, né, um trierarca, um indivíduo que iria fazer a manutenção dos portos e das embarcações atenienses. Então, era um dos mais caras magistraturas em Atenas. Ela vai surgir da prática, né, da corégia, que era quando um rico cidadão financiava o coro teatral, financiava o festival
teatral. Então, a partir dali, começou-se a financiar um cidadão que ia manter os portos e as embarcações em condições. E isso vai ser estabelecida a trierarquia. Então, Heródoto ele vai citar que há trierarcas que financiavam por conta própria suas embarcações próprias e outras que eram, que era a grande maioria, financiadas para o Estado. O Estado ateniense ele tinha 2 embarcações que serviam para questões de embaixadas e interesse estatal, que era Parálulos e Salamina, tá? E você tinha outras que deveriam ser mantidas exclusivamente por esse trierarca para uso do Estado. Te respondi, foi Abel ou foi quem? Não foi Abel quem perguntou, não. Foi quem perguntou, que fez a pergunta, gente? Foi o Júlio, professor. Oi, Júlio, desculpa, tá? Te respondi aí, Júlio? Júlio, você está entre nós? O Júlio caiu, está sem áudio, gente. Por favor, aí, sinaliza. Vocês me ouviram aqui a respeito do que eu expliquei, diante da pergunta do Júlio que ficou claro? Professor, perfeitamente. Perfeito. Então, segundo Aristófanes aponta, né, fora as respirações dissonantes, os grunhidos de esforço, o silêncio era o ideal numa tripulação. Toques com a mão para incentivo mútuo eram aceitáveis. Conversar era a marca de uma tripulação mal treinada. Então, essa era a forma do toque de apito que você fazia para sinalizar o sujeito ele deveria, né, tocar o remo, ou brados exortativos pelos capitães dos remos. Em 3 ocasiões podia-se quebrar esse silêncio, de modo coletivo, quando se encorajava os remadores a cantar, mantendo a voga de remo, e Aristófanes preserva 2 cantos como um ipapai, hop-hop, né, alguma coisa do tipo assim. Antes da abordagem, né, do choque, era o momento que eles cantavam a piã, que era um hino de guerra da polis, e a combinação de súplica de incentivo aos branidos rebeldes, quando todos eram encorajados a se animarem a cantarem de novo a piã, como resultado de uma vitória, né, dentro de uma batalha. Então, como aquela hora eu falei, eram 3 movimentos básicos, mas acabei não citando, eu vou fechar só esses movimentos aqui e vou estar finalizando, a gente vai dar continuidade, a gente ainda nem chegou a falar da Batalha de Maratona, mas eu tinha que falar sobre essa questão do Trieres, né? Porque, como eu disse, são conflitos navais. O Kyklos, que era uma tática adotada pela força marítima, que se encontrava em desvantagem numérica, com as embarcações com o seu ariete virado para fora, aguardando a movimentação inimiga. Você tinha o Diéquiplos, que era uma manobra adotada pela força que tinha maior velocidade, que visava quebrar o remo da embarcação inimiga e capturar essa embarcação intacta, porque custava muito dinheiro, né? Então, os navios se aproximavam em coluna e, quando o adversário ele buscava defender, né, ele apresentava o costado para a embarcação que vinha atrás, e aquela que seguiu no primeiro ataque para acertar os remos, ele escolhia outra embarcação para vir atacando pela sua ré. E, por último, o Périplos, né, uma manobra adotada quando você tem superioridade numérica, atacando o inimigo pelos flancos. Normalmente, as embarcações elas vinham em remada em linha. Ao ser atacado, você tinha o recuo e o avanço pelos flancos, né, a lateral, como vocês viram aqui no pequeno movimentação que eu coloquei aqui, né?